aqui em Maracanaú, né? Aí tem a CSP, né? 2 da Gerdau, né? E tem a Aço Cearense, genuinamente de um cearense, que é o Vilmar da Aço Cearense, aqui em Calcaia. Né? Então, isso é outra vantagem hoje muito competitiva. E o Ceará se tornou o maior polo metal-mecânico do Nordeste. Bem, aí fomos convencidos pelo Daniel, montamos uma equipe de trabalho, juntamos alguns doutores e professores aqui. Aí a FIEC se juntou a gente, as universidades estadual e federal se juntaram a gente. Aí a gente forma o ecossistema para formar um polo de hidrogênio. Aí eu vou ao governador com a ideia. Tá doido, Maia? Tá sonhando? Governador, não faça o que um jornalista fez comigo, não, que eu disse que o Ceará ia se transformar na Arábia Saudita do futuro do combustível verde. Ele passou a noite polemizando comigo e me ridicularizando. O senhor não pode fazer isso, o senhor tem que acreditar na proposta. Camilo é muito político, para quem não conhece, né? E ficou por ali, não entendia nada do assunto. Contei toda essa história para vocês. Eu digo, rapaz, eu vou ao pai dele, quem manda nele é o pai. Meu amigo foi quem me fez me convencer a voltar e ajudar o filho no governo. Teodoro, eu quero uma conversa com o senhor. Aí convenci, mostrei a ele, mostrei os números. Ele disse, você tem razão, deixa que eu vou acertar com ele. Aí, 2 semanas depois, o Teodoro me chama, tudo acertado. Pode ir conversar com ele que ele vai comprar o projeto contigo e com a tua equipe. Eu digo, maravilha. Aí convenci o Camilo, né? Nós estamos em 2022, em fevereiro de 2021, a lançar o primeiro hub de hidrogênio verde da América Latina. O que é analogamente, que pode acontecer com o Ceará? Na festa do petróleo, nós ficamos fora, né? No Brasil, evidências realmente justificáveis de exploração de petróleo tem na bacia do Rio de Janeiro, de Campos, e na bacia de Santos. Então, todos os poços de petróleo do país. Ah, mas aqui em Paracuru tinha. Me perdoe, né? Uma mijadinha do óleo preto. Não mais do que isso. Né? Não dava um espirro. Ah, mas no Rio Grande do Norte também tem. Tinha mais do que a gente. Mas também não enriqueceu o Rio Grande do Norte com esse mais do que a gente. Ah, Sergipe. É uma outra lógica. Não é petróleo. Né? A Bahia tem um pouquinho mais do que o Rio Grande do Norte. E tem tanta coisa que a Petrobras resolveu desativar todos esses negócios dela na região Nordeste. Está vendendo tudo. Inclusive, né, a exploração interna, né, aqui que fica ali na Fazenda Belém, ali perto de Capuí. Foi vendido aquilo. A Petrobras, o último ativo que tinha aqui no estado era a fábrica de asfalto, a Lubinó. Né? Foi vendida. Já não é mais da Petrobras. A Petrobras não tem mais nenhum ativo. Vendeu o resto dos campos de Paracuru, esses campos de Capuí, vendeu a distribuidora de petróleo, para a Vibra. O único ativo que ele tem aqui no Ceará e está tentando vender foi a usina de biodiesel, lá de Quixadá, que está fechada há mais de 5 anos. Abriram e fecharam. Né? Então, nós não participamos dessa oportunidade do petróleo no mundo, que enriqueceu muitas nações. Né? E no Brasil, isso ficou em cima do Rio de Janeiro. Até que a Petrobras é lá. Né? Eu digo, rapaz, eu vou apostar nisso aqui. O Ceará pode ter a Petrobras do hidrogênio verde, só que tem que ser privada. Aí a gente parte firme, a gente lança, né? E aí eu vou começar a mostrar para você o que é essa política de hidrogênio verde no Ceará, que é o objetivo do convite do Sérgio. Tá certo? Bem, aqui eu trago assim, só um release, né, do que é que nós somos. Né? Um estado de 9,2 milhões de habitantes,
O Ceará é mais populoso do que a Áustria, Sérvia, Israel, Suíça, Paraguai. Entendo a riqueza dele. Talvez a gente tenha alguma semelhança aqui maior com o Paraguai, né? O resto aqui a gente está longe, em qualquer que seja o indicador que a gente queira discutir. O Brasil tem 211 milhões, e aqui eu estou numa plateia muito seletiva, né? E qualitativa. Olha aí a população do Nordeste. Olha aí que mercado. Vocês já imaginaram 57 bilhões de pessoas se tornarem ricas em 20, 30 anos para frente? Ter poder de consumo? Que país vira o Nordeste? E qual é a redenção do Nordeste? Porque o que pode ser no Ceará pode ser em toda a região. Apenas hoje, o Ceará tem algumas condições que nem todos os estados do Nordeste têm hoje pronta. Nós estamos num momento, né, diferente de alguns anos atrás, e tudo a gente prometia para um empreendedor que ia fazer. Né? Como é que nasceu esse porto, Maia? Você foi o responsável pela construção. Nós queríamos trazer 2 projetos ainda do Vigito Távora, com outra lógica, que era uma siderúrgica, está aí montada, e uma refinaria. Fomos a São Paulo para se encontrar com uma empresa japonesa que era parceira da CSN, que também era da Vale, hoje não é mais, né? Separou, o grupo de donos se dividiram, um grupo ficou com a CSN, outro ficou com a Vale. E o japonês olhou para o governador Tasso e disse: nós vamos fazer o projeto da siderúrgica, mas você tem que nos garantir que vai construir o porto que é necessário para a siderúrgica. Pedimos uma semana, voltamos para dizer ao japonês que a gente faria o porto. Terminou não sendo, por algumas crises, uma siderúrgica de japoneses, né? Nem da CSN na época, virou uma siderúrgica de coreanos, 2 empresas coreanas, tem hoje, estão deixando de ter, porque ela foi vendida para indianos da ArcelorMittal, tem 50% e a Vale do Rio Doce tem 50%. Mas só teve siderúrgica, como só vai ter refinaria, nós vamos ter uma refinaria em 2026, mesmo na contramão do hidrogênio, mas no estado como o nosso, a gente não tem condição ainda de ser seletivo. Ó, você vem, você não vem. Então nós conseguimos captar uma refinaria de israelense. Nesse processo, a gente refez, né, PECEM, com a parceria com Roterdã, tem 2 bases muito grandes de negócio. Uma é a logística, está operando com forte crescimento de taxas acima de 20% ao ano. Porto que tem apenas 20 anos, isso vai muito bem, está totalmente já na 3ª expansão concluída, e é a grande ferramenta da transformação do Ceará. Né? E o outro é o real estate industrial, é aquela zona da poligonal, onde está a ZPE, que nós temos 19 mil e poucos hectares, podendo ser ampliado, para implantar indústrias. Foi um porto, agora na Dinamarca, a convite do Banco Mundial, fiz uma viagem em 3 países da Europa. As áreas de retroporto, lá é 1.500 hectares. Nós temos 19 mil. Já temos 6 mil adquiridos, o restante congelado com decreto de utilidade pública. Então nós temos aí um potencial enorme para instalar indústria nos próximos anos. Né? E aí a gente trabalha esse convencimento, o Camilo lança esse polo de hidrogênio, né? Que é um sucesso, e eu vou mostrar por quê. Né? Bem, esse é um outro dado interessante, né? O Ceará tem hoje 3 grandes regiões metropolitanas, né? Uma no Cariri, uma em Sobral, outra em Fortaleza. 20% dos nossos municípios não tem mais do que 50 mil habitantes. Né? Nós temos uma densidade muito elevada na região metropolitana, e sobretudo em Fortaleza. Por que o Ceará? Por que esse projeto vai dar certo no Ceará? Né? As vantagens competitivas. Primeiro, nós fizemos uma profunda reestruturação na área econômica do Estado.
Estado só tratava de indústria. A gente deu à secretaria uma dinâmica de uma plataforma econômica. Criamos secretarias executivas para o comércio, para serviços de inovação, para o empreendedorismo. O mundo inteiro vive dos pequenos negócios. A nossa economia, 98% é pequeno negócio. Na China é 90%, nos Estados Unidos é 90%. Não pode esquecer, se ela nunca tratou isso, se ela nunca teve um interlocutor de governo pensando em comércio e serviço, a nossa economia hoje, 70% é comércio e serviço. 76%. A indústria, quando eu cheguei, tinha uma participação no PIB de 54% em 1995, hoje só tem 18%. Tá certo? Então, estruturamos, tendo uma visão orgânica ao Estado, isso foi um ponto fundamental para tudo isso. Montamos uma ambiência de negócio. O que é que atrai investimento? O que atrai investimento? Governabilidade. É a capacidade que o governo tem, política, numa Assembleia Legislativa, de garantir acordos por lei. O Estado tem hoje uma governabilidade de uma grande maioria para garantir isso na Assembleia. Quando eu digo Estado, a base que governa o Estado do ponto de vista político. Governança, bons governos, governo digital, falei aqui, previsibilidade, o empresário sabe o que vai acontecer no Ceará. 36 anos que o Estado do Ceará é um Estado previsível. Não tem sustos aqui, por conta dos bons governos. Transparência, segurança jurídica, é muito demandado, Segurança de informação, austeridade fiscal, uma boa capacidade fiscal. O Ceará é o Estado, nos últimos 7 anos, que mais investe recursos públicos, proporcional à sua receita. Ambiente de negócio único local, eu vi um modelo na Espanha. Hoje, o empresário que descer no avião aqui no aeroporto, pega um táxi para um único lugar onde ele resolve todos os problemas para implantar uma empresa no Ceará. Aqui, do lado de vocês, no centro de eventos, nós ocupamos uma laje onde está, num terço dessa laje, está a Secretaria de Turismo e do outro terço está a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso é 95% das atividades econômicas do Ceará. Democratização, fizemos uma grande simplificação. Estava mostrando a governadora, ela vai dia 16 à FIEC, que é um almoço anual que os empresários fazem, quase que uma prestação de conta do governo, Eu disse, governadora, nós reduzimos 40 horas no prazo de tempo para abrir uma empresa no Ceará. Hoje, doutor Paraíba, se abre uma empresa nesse estado com 6 horas apenas. Isso é uma referência no país. O que é que eu vou ver aí? Forte digitalização, forte redesenho de processo, eficiência digital. E o empresário não precisa estar lá na porta. Ei, rapaz, quanto é que tu quer aí para poder agilizar aqui o registro da minha empresa? Tudo digital. Como o pai conseguiu um incentivo fiscal, é tudo digital. Não era assim há 4 anos atrás. Então, montamos uma ambiência. Pode passar. Por que o Ceará? Que vantagens competitivas a gente tem para isso? Boas condições para produzir hidrogênio. Quais são? Primeiro, um processo não danoso do ponto de vista ambiental. Temos regras claras para quem quer montar um projeto no Ceará do ponto de vista ambiental. Nós não travamos isso. Na semana passada foi o COEMA, aprovamos a maior usina fotovoltaica do mundo. É um projeto já para fornecer para o hidrogênio verde energia, aqui nas fazendas da família Macedo, na fronteira do município de Aracati com Icapuí. Só para vocês terem ideia, são 8.000 hectares de placas solares, 4,6 gigas. O Ceará hoje produz 5,4. Só essa fazenda vai produzir quase toda a energia que o Ceará tem hoje disponível. E é voltada para o hidrogênio. Então, nós vamos ter grandes investimentos. A questão da segurança energética do continente europeu, o que está acontecendo de consequências para a Europa,
Né? A Europa está vendo a crise da Ucrânia e da Rússia agora. O frio está batendo lá, chegando e, né, massacrando, porque o custo da energia, né, para a calefação foi a estratosfera, por conta da guerra, porque os grandes produtores de gás da Europa é a Rússia e a Ucrânia. Né? Possibilidade de armazenar energia excedente proveniente de fontes renováveis. O hidrogênio, né, ele traz o poder que a gente não tinha de exportar energia. Além de nós vamos ter uma energia muito barata, você pode pegar um navio, né, pegar o hidrogênio produzido e mandar energia para a indústria da Europa, da Ásia. Eu não diria que os Estados Unidos vai ser um consumidor nosso, porque não vamos desafiar os Estados Unidos pela potência que ele vai ser um dos grandes supridores do mundo. Dos 3 principais sites de estudo, pelas grandes consultorias, os principais são a Austrália, Ceará, no Brasil e os Estados Unidos. Não dá para concorrer com eles. Né? Podem ter raiva que quiserem dos americanos, mas temos que se curvar a potência que eles são. Né? Mas a Europa está sem energia. O inglês está pagando 1.000 euros por 1 megawatt-hora de energia. Que aqui no Brasil, a gente não paga mais do que R$600, 120 dólares. No mercado não se paga mais do que isso. A energia no Brasil é baratíssima, mas vai se tornar muito mais barata. E essa capacidade de produzir energias renováveis que tem todo o Nordeste do Brasil, esse é um fator do porquê que o Ceará é o grande candidato a ser um grande produtor de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio é a quebra da molécula da água através da energia elétrica, através de um eletrolisador. É uma reação físico-química. Né? Você bombardeia ali a molécula, sai o gás, hidrogênio, H2, e sai o oxigênio, que vai ser, vamos dizer, descartado nesse processo, mas que pode ser industrializado e processado. Né? Então, nós vamos ser um dos grandes produtores, nós que eu digo o Nordeste, de energias renováveis. Né? A região vai enriquecer com isso, sem dúvida, porque vai ter excedente de energia para exportar através do formato de hidrogênio. Tá? Porque o hidrogênio vai, substantivamente, refazer todo o combustível da indústria do mundo, sobretudo as mais pesadas, indústrias siderúrgicas, indústrias cimenteiras. Não tem sobrevida com esse modelo de combustível nos próximos 20 anos. Toda a indústria de mobilidade, né? Navios, aviões, carros leves, caminhões, ônibus, trens, vão ser supridos com hidrogênio aí nos próximos 30 anos. Né? E a geração de energia. Só a Europa vai ter que desativar 3.000 termoelétricas a carvão. Para quê? Para rodar essas térmicas com hidrogênio. O maior mercado vai ser o europeu de largada, né? Sobretudo a Alemanha. Né? Deve ser desenvolvida, junto disso, não só a produção, mas a formação de uma cadeia de equipamentos, eletrolisadores, células de combustível, proporcionando a geração de empregos qualificados. Então, isso é uma revolução na economia do mundo, talvez numa dimensão de muita repercussão, como foi a Revolução Industrial no século XVIII, né? 17, 18, que fez toda uma mudança da plataforma econômica do mundo. Nós estamos, talvez, fazendo a terceira grande revolução industrial do mundo, porque a segunda foi o petróleo. A terceira vai ser o hidrogênio. Né? Bem, mercado. O Brasil tem um imenso potencial. Né? O Brasil é um país imenso, tem mercado para o Brasil. O potencial de energia solar e eólica, a matriz elétrica brasileira produz 180 gigas de energia, disponibiliza. Né? Não consome tudo isso. Né? Só o Ceará, no seu Atlas eólico, tem mensurado 860 gigas
de energia, entre energia eólica, energia solar, energia eólica onshore, solar e energia eólica offshore. Então, esse insumo, o sol e o vento, são os primeiros, guardem aí, as primeiras duas razões porque o Ceará e o Nordeste serão a Arábia Saudita do futuro da produção do novo combustível do mundo. Essas são as duas primeiras razões, depois vocês vão ver as outras. São 6. Né? Hidrogênio verde aparece como solução de agregar benefícios, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Né? É o carro-chefe da mudança do ecossistema ambiental, de tirar essa carbonização, né, do planeta. Pode descarbonizar setores, falei isso, né, de transporte pesado para longas distâncias, atendendo indústrias siderúrgicas, cimenteiras, mineradoras. A cadeia é de grande importância estratégica, economicamente, é uma cadeia que será muito rica. Aumenta a segurança energética e a redução de insumos importados, possibilitando um desenvolvimento científico nacional, criação de novos empregos com a qualificação da mão de obra. Perguntar aqui à plateia, qual foi o maior predicado, na opinião de vocês, da indústria petroleira brasileira com sede no Rio de Janeiro? Estou numa casa do conhecimento, né? Onde está um dos maiores institutos do mundo de petróleo, chamado CEPEL. Rio de Janeiro. Dentro da Universidade Federal Fluminense, a COP, quando a gente sai ali do aeroporto, do Galeão, à esquerda de quem está indo para o centro do Rio de Janeiro, tem 2 grandes institutos da área de energia no país, referência no mundo. É o da Petrobras e o da Eletrobras, produzindo conhecimento para essas 2 áreas no Brasil. O Ceará pode ter um dos maiores centros de inovação e pesquisa, não só do hidrogênio, como também de energias renováveis. Para começar a brincadeira, amanhã, 9 horas, eu tenho uma reunião com o Banco Mundial. Está chancelando 2 projetos da América Latina, Chile e Ceará. Para começar a conversa, ele está oferecendo empréstimo para as empresas do Estado que precisar de recursos para fazer essa expansão. É um empréstimo que a gente está tomando para suportar a necessidade de expansão da CAGES, que vai fornecer água, do Porto, precisa de expansão para a área industrial e para a área logística. E eles estão doando 20 milhões de euros, para as universidades do Ceará montarem o início de um centro de pesquisa em Pecém. Pô, isso é agregar valor para o nosso conhecimento. Isso vai fazer muita diferença, como fez a Petrobras lá no Rio de Janeiro. E também para a Eletrobras, né? Então, essa base científica, né? A universidade está dentro desse protocolo do anúncio do RAB, acabou de aprontar, foi desenvolvido lá, né? O roadmap, com toda a definição, feito na Universidade Federal do Ceará, com apoio de profissionais da Universidade Estadual, numa parceria com a GIS, com o Porto de Roterdã, com o Porto de Pecém, que é o estado do Ceará, né? Com a FIEC, está concluído o primeiro roadmap de estruturação de um hub de hidrogênio verde na América Latina. É o primeiro do Brasil. Está pronto. Todo o estudo e as recomendações necessárias de cuidados que a gente tem que fazer para se tornar competitivo. Né? Um trabalho de base científica. Né? Então, a gente tem que carregar essa estrutura de conhecimento para fortalecer o nosso conhecimento com essa rede de universidades que nós temos aqui. Né? Todas as etapas do processo de produção e transporte precisam utilizar energias renováveis. Né? Isso é uma coisa que ainda está sendo certificado no mundo.
para qualificar o que é que vai ser o hidrogênio verde, o hidrogênio azul, o hidrogênio cinza, né? Logicamente que a gente sabe que o mundo quer que essa produção tenha um transporte de rede exclusiva direto para a usina, né? Sem ter interferências no grid, né? Pode ser transportado sob altas pressões, dentro de cilindros e líquidos, sob pressões e baixas temperaturas. Pode ser transportado em formato de hidretos metálicos, nesse caso ele é misturado a outros metais, podendo ser transformado em forma sólida, o que garante mais segurança. Pode, sobre altas pressões, né, mas há essa evolução tecnológica, principalmente no formato de hidretos, e outras formas de armazenamento possíveis na produção de amônia. Nós devemos começar aqui transportando isso em forma de amônia. Mas recebemos um grupo japonês que montou a primeira embarcação para transformar isso em formato de gás, uma empresa japonesa que montou a primeira rota entre a Austrália e o Japão. E vai montar sua segunda rota no mundo experimental entre o Ceará e Roterdã. Tá? A empresa já esteve aqui, já nos anunciou isso, pediram reserva, por isso que eu não vou dar o nome da empresa por enquanto, né? Mas nós estamos criando as duas alternativas, transportar em forma de amônia e transportar em forma de gás. Pode passar. O transporte é a principal interrogação do custo hoje, né? O maior desafio é o transporte. Governança do hidrogênio. Nós montamos um memorando de entendimento, criamos um comitê gestor que envolve o governo, a Federação das Indústrias, a Universidade Federal do Ceará e o PECEM. Tem participação da GIS, tem participação do Porto de Roterdã. Montamos um segundo comitê de governança do Porto PECEM e preparamos esse roadmap, que são os caminhos para o hidrogênio verde que a gente tem que trilhar. Pode passar. Oportunidades geradas, né? Vocês vão ver, tanto aqui como ali, né? O Brasil pode ter, até 2050, tá, o menor custo de hidrogênio do mundo. Em torno, com a evolução tecnológica, com a implantação e ganho de escala, o Brasil deve chegar a uma tarifa de 0,5 dólares por tonelada, né? Isso é outro processo bastante competitivo do Nordeste, do Brasil, e, logicamente, o Ceará, que está andando mais rápido, né, do Ceará. Não quer dizer que não pode ter uma estrutura de negócio dessa em cada estado do Nordeste, né? Nós podemos ser, todo o Nordeste, né, grandes produtores de hidrogênio, grandes produtores de energia offshore, né, e de energia solar e energia onshore, que é o grande alimentador dessa demanda para produzir hidrogênio e energia. A outra é a água, né? Então, as consultorias apontam o Ceará não só como melhor site, mas também como o Brasil como o melhor custo, né? 0,55 dólares por quilo. Até 2050 nós vamos alcançar isso. Pode passar. Bem, outro ponto importante, né, foram as cadeias que a gente está trabalhando no Ceará, como eu falei no início, né? E aqui, disruptivamente, né, a gente está trabalhando em cadeias novas. A saúde, que eu não falei porque ainda está muito inicial, tentando estruturar esse distrito de inovação de saúde aqui no Eusébio e outro em Porongabuçu, né? As energias renováveis, o Ceará vai retomar essa produção e já tem a dianteira na produção de bens. Temos duas grandes fábricas, a maior fábrica do Brasil de aerogeradores está aqui no Ceará, é uma dinamarquesa chamada Vestas, né? O polo de inovação de TIC, né? O agronegócio, têxtil e calçados é uma velha economia sendo repaginada, logística. Estamos trabalhando, né? Em 5 anos o Ceará se tornou o maior exportador de pescado. 5 anos apenas. E a grande consequência disso foram 2 fábricas, está fazendo a terceira, que nós atraímos da Espanha, que é essa fábrica da Robson Crusoe, que é uma das grandes processadoras de atum no Ceará,
aqui em São Gonçalo, junto a Pecém. Turismo, economia criativa, o hub aéreo, né, que se insere dentro dessa logística, o hub de gás, né, o Ceará vai ser um dos grandes produtores também de GNL e GLP, isso aí importando, né? O Ceará não tem GLP e GNL. Montamos um hub de comércio exterior, porque a economia, um grande desafio da economia do Ceará daqui para frente, primeiro é capital humano, indiscutivelmente. Ganhar produtividade para se tornar competitivo. Precisa de uma mão de obra altamente qualificada. Segundo ponto, o Ceará precisa exportar mais. Eu estava mostrando os dados à governadora, a balança comercial do Ceará atingiu a sua maior participação em relação ao PIB na história, desde que começaram a se mensurar essa relação de abertura comercial do Ceará, chega ao melhor número da história no ano de 2022. Entre importação e exportação, a gente chega a quase 7 bilhões de reais. Né? Mas isso é nada. O Ceará não chega a 2% do Brasil nessa base exportadora. Nós temos que se tornar um estado de base de exportação. Para isso, precisamos melhorar a competitividade, não só dos nossos produtos, né, mas das nossas empresas. Um dos grandes desafios está em a coisa chamada inserção internacional. Atraímos a maior trade de comércio exterior do Brasil, veio para cá, chama-se Como Export, está montando um projeto aqui, porque o Ceará tem uma super vantagem competitiva. Uma peça de carro que você peça para despachar da Toyota em São Paulo, por exemplo, leva 9 dias para chegar aqui no Nordeste. Lá no Sudeste, ele despacha, chega com 2,4 dias. Enquanto isso, se trouxesse centros logísticos de distribuição, porque essas peças passam aqui em cima, nacionalizam em São Paulo para poder devolver. Pode parar aqui, deixar aqui as peças aqui, nacionalizar aqui e distribuir para toda a região Nordeste, que é uma base de distribuição de peças, de automóveis no Ceará, vai reduzir esse lead time. Você não pode ficar esperando 3 meses para consertar uma porta do carro importado. Estou dizendo isso se for o meu caso. Amassei uma porta do meu carro, num pilar de um prédio, né, lá onde eu trabalhava. Levei 3 meses para trazer essa porta da Alemanha. Não dá, né? 3 meses com o carro parado numa oficina. Tá certo? Infelizmente, essa é a realidade de uma coisa chamada logística. Né? Estamos trabalhando muito essas cadeias para fortalecer a economia, onde o hub de hidrogênio verde vai ser o carro-chefe. Né? Pode passar. Então, hub de tecnologia, os cabos submarinos, a infraestrutura de conectividade. Logística, hub aéreo, né? Essa estrutura de comunicação, de transporte nossa com as diversas regiões do mundo. Esses voos que vocês devem usar da Air France, da TAP, etc., isso é uma vantagem competitiva enorme. Né? Distância entre o Porto de Pecém e Roterdã, elevado potencial eólico. Né? Eu falei, 2 grandes predicados, vento e sol. Terceiro predicado, o Porto de Pecém. Aí é a mão do homem. Né? Ter uma estrutura dessa, está largando na frente no Nordeste, porque o Ceará tem um dos portos mais competitivos do Brasil. Terceiro predicado. Quarto predicado, a parceria com Roterdã. Isso faz uma diferença enorme, porque Roterdã será um porto receptor de energias renováveis. E o terceiro, que foi um projeto do Vigílio Távora, que a gente ressuscitou, que é a mina de Itatiaia. Né? A gente fica aí ouvindo baboseira de alguns. Né? Primeiro, a mina só tem 10% de urânio. O urânio que vai ser extraído, ele vai ser envelopado lá e vai ser processado fora do Brasil. O Brasil não tem tecnologia para processar urânio. Então, o que é que o urânio vai fazer com o povo cearense? Como muitos estão aí pregando em jornal, fazendo movimento. Eu já conheço essa baderna da época do Porto de Pecém. O grande produto dessa mina é fosfato e bicálcio. 90% da mina é fosfato e bicálcio. O Brasil importa 80% da necessidade para fazer uma fabricação de fertilizantes no país. O Ceará vai ser um grande produtor de fertilizantes. Por quê?
O fertilizante é o fosfato, é a amônia, que vai vir do hidrogênio, e é o potássio que nós não temos. Mas a Amazônia tem muito, sobretudo nas terras indígenas. E o Brasil montou um plano nacional, né, de fertilizantes. Para deixar de depender, vocês viram muito na campanha, né? O presidente Bolsonaro, né? Eu tive que ir lá na Rússia. Eu não fui lá apoiar a Rússia para fazer guerra com a Ucrânia. Eu fui lá para comprar fertilizante que estava faltando para a grande expertise no Brasil, que é a segurança alimentar com a indústria do agronegócio que se criou no Brasil. Só que a gente é altamente dependente. Aqui temos hoje um grupo que é dono de 34% do market share de massa e biscoito, M. Dias Branco. Vocês aqui sabem de onde vem o trigo? Hein? Ucrânia, a maior percentual. Ucrânia. Uma parte da Argentina, uma parte dos Estados Unidos, uma parte do Sul. De onde vem o carvão para rodar essa siderúrgica e as termoelétricas a carvão que nós temos? Pequena parte. Ucrânia saiu de $180 na guerra para 790. Nós temos que ficar altamente dependentes. Nós vamos mandar para o espaço todas essas empresas aqui que movimentam carvão, que movimentam lenha. Hidrogênio. Futuramente, hidrogênio. Nós vamos deixar de depender muito de alguns países. Para montar um agronegócio na fruticultura, que é a nossa expertise, e que a gente avançou bastante, né, precisa de fertilizantes. Vamos mandar buscar insumos importados para produzir e sustentar o agronegócio brasileiro e nordestino, quando a gente pode produzir aqui. Então, a usina de Itataia vai permitir um terceiro eixo de negócio grande, que é a indústria de fertilizante, que vai ser provida também pelo hidrogênio por conta da transformação de hidrogênio em amônia. Isso atraiu grandes armazenadores para o projeto de amônia. Temos duas grandes empresas internacionais já aqui em negociação para implantar esses pool de armazenamento de amônia. Um de origem holandesa, de capital também inglês de Singapura, e uma outra de origem apenas holandesa, né? Pode passar. Mais vantagens competitivas, né? Já falei do potencial eólico, com condições atrativas para implantar a cadeia, elevado potencial de energia. Aí são os números, vou deixar isso aí com o Sérgio, para depois ele distribuir com alguém de vocês que quiser aprofundar, né? Condições adequadas, o PECEM, condições fiscais, né? Falei no Porto, falei em Roterdã, falei em energia, eólica, vento e sol, né? Qual foi o outro fator? Ter a única zona de processamento e exportação no Ceará implantada. 0 de tributo para exportar hidrogênio através de PECEM. Doutor Paraíba sabe o que é que custa o impacto de um tributo no negócio. E você montar um negócio em PECEM, que é a única zona operacional no país, né, para pagar 0 de imposto, lá no business plan deles, 0 de imposto, no taxes. Isso é uma grande vantagem. Isso arregalou os olhos dos investidores. Tá certo? Então, essa, né, é a quinta vantagem competitiva. A sexta é muito em cima do conjunto, é a gente ter 4 siderúrgicas, né? Existência dessa rede de universidades, eu comentei, né? Evolução da qualidade da mão de obra, rede de ensino médio superior para atender a demanda da cadeia. Falei as 4 siderúrgicas, né? Porque toda a indústria de energia offshore, né, é montada em cima de uma base de placas, né, que tem que ser dobradas, né, para formar os tubulões que vão ser fincados numa rocha no mar,
para depois ser colocada a torre, tem 150 metros de altura, e depois colocar o aerogerador e as pás, né? Aí uma estrutura de rede elétrica, uma subestação dentro da água do mar, que conecta todas essas torres, e sai um cabo com uma transferência de energia para a área onshore, para poder entrar na rede de distribuição do sistema, né? Então, toda essa base movimenta não só grandes empresas de engenharia e serviço, movimenta muito a produção siderúrgica e a marítima, né? Porque a montagem dessas produção, desses aerogeradores, né, ela é feita através de navios com portentosos guindastes, porque sai pré-montado do porto a torre, as pás e o aerogerador, que vai ser igual um brinquedinho Lego montado, né, em águas profundas, né? Uma outra vantagem é que o Ceará tem mar muito raso, né? Em média, aí, a 20 quilômetros da costa, em torno de 20, no máximo 30 metros de profundidade. Bem diferente do Mar do Norte, né? Que é onde está a grande produção hoje. Reino Unido detém 50% dessa produção e a Dinamarca praticamente os outros 50%. A Bélgica tem alguma coisa, a Alemanha também, né? Então, e a parceria com Roterdã, que eu já exaltei aqui para vocês. Pode passar. Transição energética justa, e são movimentos nesse processo do ecossistema novo que está sendo criado por conta da descarbonização, né? O Ceará aderiu ao programa Race to Zero, né? Que são as adesões necessárias às ações climáticas para reduzir o efeito estufa, ações e projetos na COP26 e agora na COP27, uma em Glasgow, agora recentemente em Sharm el-Sheikh. Eu vou te dizer uma coisa, tem hora, graças a Deus estou indo para casa, né? Essa semana eu falava com um grande amigo meu de infância, que é esse amigo que eu disse que eu ia para a casa dele em Jericoacoara, e ele tinha ido ao Egito antes de mim, me deu até umas orientações, né? Falou sobre os voos, ele tinha ido mergulhar em Sharm el-Sheikh, que foi o evento. Aí eu, Eduardo, tudo bem? Domingo, conversando com eles. E aí, com essa novidade é que todo mundo está ressaltando, mas parece que o cearense torce contra, né? O hidrogênio, né? Porque eles ressaltam, mas sempre com a interrogação se isso vai dar certo, mas o que eles questionam é o que é que tu foi fazer do Egito? Eu digo, Eduardo, manda esse pessoal a puta que o pariu, né? Porque uma passagem aérea para a gente promover o estado do Ceará, fazer negócio, não vale nada. Essa é a minha obrigação, eu tenho que estar viajando o mundo inteiro. Não é com o investidor do Ceará e do Brasil que a gente vai fazer essa economia, não. Eu não aguento mais ter que dar esse tipo de satisfação, tá certo? A quem não tem o conhecimento necessário para entender como é que se forma a economia do mundo. Não dá. Não dá para a gente ser pequeno a vida inteira, né? O Einstein sempre dizia, pensar grande e pensar pequeno tem o mesmo preço. Pense logo grande, né? Esse projeto de hidrogênio, essa semana a gente fez um anúncio, um contrato, já o pré-contrato de cessão de áreas, de apoio de infraestrutura, né? Por empresa que é cearense, mas que se associou simplesmente à Petrobras da França, ao braço dessa empresa de energias renováveis da França e uma empresa americana. Dos 24 protocolos de hidrogênio que a gente firmou, 4 se juntaram, que é o que eu espero. Nunca alimentei o sonho de que viriam 24 negócios diferentes, que é o caso de 24 protocolos. A gente estimulou isso para que elas se juntem mesmo, se tornem... Porque, meu amigo, esse projeto que a gente anunciou terça-feira, vocês sabem qual é o tamanho do investimento? Não é uma indústriazinha de calçado que o Ceará atrai todos os meses aqui.
que não custa 5, 10 milhões de reais de investimento. Esse projeto de hidrogênio, que em 2026 vai ser o segundo a produzir, temos 3 já em desenvolvimento para entregar hidrogênio ao mundo a partir de 2026, o investimento é 7 bilhões de dólares. O outro, do australiano, é 8 bilhões de dólares. Alguém sabe fazer um business plan para ser viável de um projeto dessa magnitude? Alguém tem noção o que é que essa cadeia vai gerar aqui? De negócio, de empresa, de transformação econômica da realidade pobre que nós temos? Não dá para comparar com o que nós temos. Calçado, eu estou há 4 anos na secretaria. Sabe quantas viagens eu fiz a São Paulo ou ao Rio Grande do Sul para atrair uma empresa de calçado? E estão todas em grande expansão, por outro motivo. Estão todas me procurando todo dia. Estão todas no Ceará hoje expandindo. Por conta de uma guerra entre a China e os Estados Unidos, que deixou de importar calçado da China, está importando do Ceará. E essa indústria hoje é a segunda do Brasil, está no Ceará. O maior negócio que você faz é, tirando a Grendene, de 5, 10 milhões. Aqui, em média, os projetos é de 4 bi de dólares para cima. Uma planta dessa que esses caras vão montar, de eletrolisador, essa que eu estou falando, que a gente assinou os contratos essa semana, são 2,4 GB de eletrolisador. Maia, 2,4 GB de eletrolisador, o que é que você quer dizer para a gente? Para montar uma processadora de hidrogênio dessa, eles precisam de 3 vezes esse volume de giga de eletrolisador em giga de energia. Para essa usina rodar 2,4, eles têm que comprar 7,2 gigas de energia. Alguém tem que produzir essa energia, ou no Ceará, ou em outro estado que traga direto para cá, para a usina. 7,2 gigas de energia. É outra indústria que se forma juntamente. O que é 7,2 gigas mais de energia? O Cearazinho de açúcar não consome, com os 9,2 milhões de cearenses, que todos têm energia elétrica em casa. O Ceará tem energia desde 1998 universalizada, em áreas urbanas e em áreas rurais. O Ceará todinho consome 2 gigas. Residências, comércio, indústria, serviço, 2 gigas. O Ceará produz 5,4. Só uma usina de hidrogênio vai consumir 7,2. Uma. Vocês já imaginaram o que é o impacto dessa produção de hidrogênio nessa segunda cadeia, que é a produção de energia solar, energia eólica, onshore, que vocês já conhecem aí, que tem centenas instaladas no Ceará, ou as offshores. Hoje, pela manhã, a mensagem que eu recebi, o Ceará tinha 48 gigas, mais ou menos 9, alguma coisa vezes em projetos sendo licenciados no IBAMA. Até ontem. Hoje de manhã, está aqui no meu WhatsApp, para quem quiser ver. Eu recebo uma informação atualizada da minha equipe, já temos 53 gigas. Quem mais tem projetos de energia offshore no IBAMA para licenciar hoje é o Rio Grande do Sul, com 56 gigas, Sérgio. O Ceará é o segundo em demanda, tem 53 gigas. Vocês têm noção o que é 53 gigas se tudo for implantado em termos de investimento? É 10 milhões de reais cada megawatt. Como é giga? Tá certo? 53 gigas. Se tudo for implantado, nós estamos falando de 530 bilhões de investimento no Ceará. Se isso for implantado em 10, em 20 anos,
Quanto vem de investimento? Compare com o que nós temos de investimento hoje, só em energia offshore, para produzir. E a cadeia, que é outro faturamento de componentes, que isso é uma indústria tão forte de componentes, como é uma indústria automobilística. Essa é uma indústria tão forte como é uma de tecnologia espacial. Essas turbinas que movimentam através das pás e produzem energia, isso é tecnologia de turbina de avião. Olha aí a mudança. Sair de uma fábrica de calçados que paga R$ 1.900 para pagar quanto a um profissional no Ceará? Está entendendo aí a diferença da mudança? Porque o que foi atraído tem empresas nacionais. Mas o grosso são empresas globais, são grandes empresas mundiais. Eu estou falando, só francesa aqui no Ceará tem a Quer, que é uma empresa de um francês, né? Tem a Engie, que é uma das grandes empresas produtoras de energia, tem a Total, que estava querendo produzir hidrogênio aqui no Ceará, tem a HDF de France, tá certo? Francesas, empresas alemãs, empresas dinamarquesas. Essa Vestas, que fabrica aerogerador, maior de 4,7 aqui no Ceará, tira 15% do faturamento mundial dela com essa indústria aqui no Eusébio Aquiraz. Fica na BR-116, pouco depois da indústria da M. Dias Branco. 15% do faturamento mundial já. Nós atraímos mais 2 chinesas e a Vestas deve fazer uma ou outra. Semana passada eu mandei para o cara da engenharia rodoviária o que é uma fotografia do primeiro aerogerador de 15 megawatts, 3 vezes o que eles produzem hoje, saindo da fábrica e indo para fazer uma certificação. Toma a estrada todinha lá na Europa. O tamanho da peça, eu estive lá agora. Você fica diante de uma pá dessa, você é minúsculo. Diante de um aerogerador desse, você é minúsculo. É isso que a gente está tentando trazer para o Ceará. E que temos grandes possibilidades de realizar isso aí nos próximos 10 anos. Né? Então, nós estamos aí muito ativos, né, no debate do clima, no decreto estadual que a gente fez de transição energética, no mercado de carbono que vai surgir desse processo. Olha aí a logística, olha a situação geográfica do Ceará para os principais mercados consumidores, né? E aí a gente não vê a Ásia, mas com o canal do Panamá podemos chegar lá rapidinho, né? Pode passar. Aí a força do hub aéreo, né? Fraport, portuário e o tecnológico, né? A conectividade. São os 3 grandes hubs que a gente lançou para potencializar a economia do Ceará de 2 anos para cá, né? O hub tecnológico, o Ceará tem 16 cabos submarinos chegando no Brasil através do Ceará. O maior do mundo tem 19, em Tóquio, né, de entroncamento. 12 data centers. É um cinturão digital que, junto com as empresas privadas, hoje nós temos mais de 140 mil de fibra ótica espalhada nos municípios cearenses. Eram só 4 mil. Essa rede aí é a rede pública, né? Proporcionando trabalhos no campo do IoT, do VoIP, do blockchain, de analytics, uma série de vantagens que nós não tínhamos. Então, essa é a segunda cadeia econômica importantíssima para esse processo de transformação. A grande lição que o mundo recebeu depois da pandemia é a questão da digitalização, né? Vocês conhecem muito melhor isso do que eu. Aí o hub aéreo, né? Uma ilustração aí para vocês, né? Gol, Air France, KLM, TAP, Latam, Fraport, né? O hub portuário, né? A primeira zona de processamento de exportação, localização estratégica para exportação e importação, parceria com Roterdã, isso tudo eu já falei, né? Pode passar.
Estrutura corporativa de Pecém, né? Pecém hoje tem um sócio. O Porto tem uma subsidiária, que é a ZPE, e nós temos 70%, o Estado, e Roterdã tem 30% de duas companhias, que é a CIP e a ZPE. Aí são as cadeias econômicas dessa transformação futura do Ceará, algumas já instaladas, né? Energia, eu já falei bastante, né? O que está vindo por aí, não só o que já tem instalado, nós temos 5 termoelétricas, vai ser construída uma sexta até 2026, fábricas de energia eólica, né? Solar nós não temos no Brasil, nós temos montadoras. Aço, né? Eu falei das siderúrgicas, a possibilidade de montar uma cadeia automotiva com essa nova estrutura de transformação e de inovação da indústria automobilística, né? Com os carros que vêm aí, elétrico, híbrido, de hidrogênio apenas, né? Nós temos 5 cimenteiras, né? Isso aqui vão ser as primeiras que vão ter que se transformar no estado, né? A maior parte aí é rodada a gás natural, né? Nutrição animal, falei bastante, fertilizantes, né? Serviços logísticos, né? São algumas empresas aí, a logomarca, que já estão aqui, né? E outros negócios, a Transnordestina, que é outra obra fundamental, que vai montar um terminal de grãos lá em Pecém, né? Pode passar. O hub com Roterdã, isso aqui é bastante importante, né? A Europa calcula em 20 milhões de toneladas de hidrogênio a necessidade imediata dela até 2030. Né? Isso é coisa pra cacete para produzir. Né? Essas 2 primeiras que eu falei, né, vão produzir aí algo em torno aí de 1,5 milhão de toneladas inicialmente aqui no Ceará. Para 20 milhões de toneladas, né? A gente espera desses 20 milhões, né? As empresas estão vindo aqui, elas estão se preparando para suprir, através do Ceará, 15 milhões de toneladas, mas não tudo em 2030, né? 2030, 2040, 2050. Se nós formos ofertar ao Brasil e ao mundo 15 milhões de toneladas de hidrogênio, eu digo a vocês com toda segurança, o Ceará vai ser muito rico, tá certo? Isso, né, quase 3 vezes a capacidade que eles têm, né, lá de produção na Europa, né? Vão gerar aí 200 gigas de energia nova para produzir esses 20 milhões de toneladas, né? A Holanda tem no Mar do Norte hoje apenas 1 giga de energia eólica e terá que produzir até 2050 algo em torno de 60 a 70 gigas de energia. Hoje só tem 1 giga. Vocês verem aí o que é o desenvolvimento disso aí no mundo, né, futuramente. Pode passar. Aí a rede de aeroportos que nós temos, isso aí vai ser um ponto importante, né, dentro do Estado. Agora foi anunciado essa semana um novo aeroporto que é em Morada Nova, ali para o Vale do Jaguaribe, né? Pode passar. Ferrovias, né? Nós estamos construindo aí a Transnordestina, há uma promessa de em 2025 concluir Eliseu Martins Pecém, né? O outro trecho é Eliseu Martins Suape, né? Temos uma rede de metrô aqui já na cidade, rodovias federais e estaduais, é muito importante para a questão logística, né? Segurança hídrica, né? A transposição de São Francisco já chega, né? Uma planta de dessalinização que está em construção numa parceria público-privada entre a CAGES, né, e a Marquise, e acho que tem um parceiro que eu acho que é espanhol, né? Da Marquise. E a PB, né? A Fortescue, que é esse projeto australiano, vai fazer uma planta de dessalinização para o próprio consumo, né? A CAGES vai montar para suprir, né, além da planta de dessalinização, uma estação de reuso
né, para tratar todo o esgoto da cidade de Fortaleza, uma vazão de água em torno de 4 a 4,5 metros por segundo, para garantir essa água para o processo de eletrólise e produção de hidrogênio, né? Isso é outra coisa que está já em desenvolvimento. A CAGES tem uma parceria com a Utilitas, né, já fornecendo água de reuso no PECEM. Isso é outro ponto positivo, porque nós temos garantia de água, temos garantia de energia, né? Estamos trabalhando com isso, né, com a Secretaria de Recursos Hídricos, com a Sohidra, com a COGE e com a CAGES, né? E os parceiros privados da CAGES. Porque os principais insumos do hidrogênio é água e energia. E mais, né? Tirando a CAGES, que é uma possibilidade deles agregar valor, né? O que é que vai valorizar muito nesse processo? Além do valor que vai se elevar no PECEM. A Cegás vai tirar um forte proveito disso por conta do Rapid Gás, não só de hidrogênio, que ela pode injetar na rede dela e substituir o gás natural, ou misturar com o gás natural, que não daria o hidrogênio verde, mas daria o cinza. A Cegás vai criar valor nesse processo, a CAGES vai criar valor, porque é um novo negócio que a CAGES não tem, né? E logo futuramente essas 3 empresas do Ceará vão ter um bom valor no mercado, né? Aí os fabricantes, Vestas, Aeres, né? Atraímos a Mingyang, que é chinesa, a Goldwind, e estamos bem avançados com a negociação com toda a cadeia, com a Vestas e um grupo de produtores de componentes da Dinamarca, né? Isso ainda está em negociação. Bem, aí a capacidade instalada de energia eólica, né? Capacidade contratada que a gente já tem hoje para ampliar as estruturas de produção de energia eólica no Ceará, e as empresas que estão manufaturando, 2 que estão em produção, 2 que foram atraídas, que vão ser implantadas dentro desse projeto. São chinesas ambas. Bem, nós vamos ter que construir um terminal eólico offshore, né, para que a gente possa atender a necessidade de pré-montagem no mar, né? Elas saem montadas, são pré-montadas no porto e instaladas no mar, já montadas, né? São instaladas em terras continentais, né? Aí é um navio instalando aí uma offshore, né? Uma foto, né? Isso vai desenvolver novas armazenagens, escritórios de negócios nessa cadeia de engenharia, né? Instalações de embarcações, né? E vai exigir um centro de treinamento offshore, né? Para poder a gente fazer fácil essa formação de mão de obra, mas o Brasil tem uma grande formação de mão de obra offshore, por conta da Petrobras. É muito similar à montagem de uma plataforma com a montagem de uma torre de produção de energia em terras continentais. Aí, futuramente a gente vai passear aí no mar do Ceará, eu falei 48, isso já são 53, aí é uma foto, né, no Mar do Norte, lógico, né? Nós temos 18 projetos, hoje chegou a 21, em licenciamento do IBAMA, né? Esse é o segundo grande vetor da nova economia, o hidrogênio e as offshore, né? A solar, né? Falei, hoje nós temos contratado aí, implantado 701 mega de solar em geração centralizada, e temos mais 400 em distribuída, e aí são os empreendimentos que já estão contratados para ser implantados, e essa semana aprovamos uma planta de 4,6 gigas aqui no litoral de Capuí e Aracati, né? Um centro de energias renováveis, eu falei aqui, né, por conta da nossa capacidade, pela localização estratégica, montar um centro de inteligência e de desenvolvimento de pesquisa, né, e de novas tecnologias é fundamental para agregar o conjunto de um projeto como esse.
Aí é a cadeia, né? Geração de energia, indústria química, produção de metais, amônia, upgrade em óleos combustíveis, combustíveis sintéticos, transportes, as aplicações do hidrogênio verde, né? Para a gente produzir, capacidade para produzir cerca de 34 mil aproximadamente toneladas de H2 por dia, né? Capital humano, zero emissão de carbono, pioneiro no Brasil, parceria com Roterdã, 24 protocolos assinados. Aqui é a política de incentivos, né? Os inputs indiscutíveis na zona de processamento e exportação. Pode passar. Aí os incentivos fiscais, né, que são aplicados no Brasil, né, Paraíba conhece bem isso no ponto de vista federal, acredito que estadual também, né, Paraíba. A legislação da ZPE teve um novo marco legal, porque antes a gente tinha que produzir 80% da produção tinha que ser para exportar e 20% para o mercado interno, pagando os impostos internos. Hoje é flexível, qualquer indústria pode produzir 20%, pode produzir 100% para o mercado interno ou 100% para o mercado externo. Foi na nova lei a gente conseguiu essa flexibilização, o que não engessa muito, né, a produção, né, porque horas o mercado externo está comprador, horas o mercado interno está comprador, né? Por exemplo, o Ceará, que sempre foi um grande produtor de camarão, de lagosta, né? Hoje, quem é o grande comprador da produção de camarão do Ceará, que é o primeiro grande produtor de camarão no Brasil, é o mercado interno. Praticamente não se exporta camarão hoje, se exporta lagosta e se exporta atum, né? Então, o complexo, a zona de processamento, a localização estratégica do Estado, a parceria com a Roterdã, isso eu já falei, pode passar. Isso também já falei, né? Nós temos já 6 mil hectares de propriedade do Estado, né, para implantar essas empresas, né? Localizado a 6 quilômetros do porto, né? Aí é uma foto da parte onshore e offshore do porto, mostrando aí toda a infraestrutura que a gente tem lá para o hub de hidrogênio, né? E aí uma partezinha do plano diretor e é onde a gente está alocando os primeiros projetos. Cadeia de valor, né, de energias, né, renováveis, né, o que é que a gente pode produzir, produção de água, de salinização e fábrica de eletrolisadores, estrutura de armazenamento, as tancagens para o hidrogênio, também para o GNL, para o GLP, a logística, né? A distância para os principais mercados, né? Os produtos que podem ser transportados e a comercialização, né? Em função dessa demanda nova que está surgindo no mundo de combustíveis limpos, né? Aqui as ações que a gente tem feito, né, para promover e divulgar isso, né? Seminários, estamos participando de seminários, de workshop, fazendo visitas. Uma planta dessa, o Ceará não tem nenhuma planta, o Brasil também não tem, a América Latina também não tem. Hoje já tem planta de produção de hidrogênio na Dinamarca, tem na Alemanha, tem na Espanha, e o Ceará inaugura a primeira dele, que é uma planta piloto. Não vai ser mais no mês de dezembro, por uma questão de agenda, mas a usina de produção de hidrogênio, a primeira da América Latina, fica pronta nos próximos 10 dias. Estava comentando hoje com a governadora, nesse despacho, que eu estou tentando fazer uma visita para ela pelo menos bater uma fotografia da primeira usina de hidrogênio da América Latina, né? Temos esse direito, trabalhamos para isso, né? E tornando realidade não só o primeiro estado produtor de hidrogênio no Brasil e na América Latina, mas uma estrutura muito forte para as pesquisas que a gente vai precisar realizar, né? É uma planta piloto, como foi a planta piloto que a gente montou lá no Mucuripe de energia eólica naquela época, há mais de 20 anos atrás, sabe? Aí são instituições, né? O Banco Mundial, através da SMAP, né?
Novo Wind da Dinamarca, né? A Dinamarca também patrocinou um grande estudo que são os caminhos para a implantação de energias renováveis offshore no Ceará, né? O roadmap que ficou pronto, desenvolvido pela Universidade Federal, com apoio da DIS, da McKinsey, do Porto de Roterdã e assistência do Banco Mundial. Conseguimos inscrever a ADES como num programa que o Banco Mundial montou são 15 instituições parceiras no mundo, né, desses programas. O Ceará está com um representante lá, que é a ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado. Pode passar, Virginia. Aí são as grandes empresas do mundo, aí são grandes marcas, né? São um portfólio realmente surpreendente, né? Nós não esperávamos trazer tantas grandes empresas, espero que todas se implantem, né? Logicamente que vai ter uma taxa aí, né, que não vai ser implantada, né? Mas se conseguirmos implantar 50% desses 24 protocolos, é uma revolução econômica no estado do Ceará, sem dúvida. Amônia, né? Já falei bastante. Para exportar, a gente vai primeiro trabalhar aí numa outra etapa do processo. As empresas vão produzir inicialmente, não é só o gás, né? A amônia, para poder encaminhar isso para exportação, né? Aí são algumas aplicações, né? Que eu vou deixar aí a apresentação. Pode passar. Cadeia produtiva, né? Também vou deixar aí, né? Programa de suporte e estruturação financeira, né? A agência, BNDES, BNB, vão suportar esse projeto, né? Além dos incentivos fiscais, né? Pode passar. E pronto, Sérgio. Isso que eu trouxe para vocês, me coloco aqui à disposição. Professor, fale no microfone. Bom, Maia Júnior, essa energia dele, eu acho que não é movida a oxigênio, é a hidrogênio. Deve ser. E aí eu fiquei me lembrando do Arquimedes, né? Me deu uma alavanca que eu moverei o mundo. Eu acho que o Maia aqui está dizendo assim, me dê esse rabo de inovação que eu moverei o Ceará e o Brasil. Você está de parabéns, eu não sei como é que você consegue. Você tem uma trajetória de vida lindíssima, bonita, porque o Maia, além de um grande profissional, um grande amigo, é um torcedor do Fortaleza ou do Ceará, com todo respeito. Não vamos mudar de assunto, né? É verdade, você está campeão também de novo. Mas, Maia, eu vi aqui a UFC, a UES, que eu sou engenheiro da UFC, eu sou administrador da UES, sou professor da Unifor há muitos anos, e tenho meu mestrado doutorado da FGV. Mas, realmente, um dos sonhos que nós vamos ter é tentar, um dia, você colocar aqui a Universidade de Fortaleza nesses seus slides, né? Diga, professora Marina. Aham. Pronto. Isso. E eu acho que a vinda do Maia aqui vai ser o bater o centro. Isso é um esforço. Precisa reunir o apoio de todos, né? Empreendedores aqui do Ceará, universidades, o meio acadêmico, né? Eu estou numa casa que não tenho nenhum desconforto, porque sou admirador do Edson Queiroz, né? Tenho alguns grandes amigos na família, né? E ele tem um genro que é um amigo. Eu sou talvez o mais jovem metido no ciclo dos 7 astros do SIC, né, que o Tasso formou ao longo desses anos, né? Hoje eu
Já de alguns anos eu já sentava na mesa com o Ciro, com o Beni, com o Tasso, com o Assis, com o Laurim, que é hoje um grande empreendedor de energia, né? Tenho conversado demais com o Tasso sobre isso, muito, né? Eu gostaria muito, se vocês me perguntassem, em direção ao Grupo Edson Queiroz, o primeiro grande movimento que eu fiz foi quando a gente vendeu a Coelce. Como eu achava que o grupo, né, por trabalhar com GLP, ou seja, trabalhava com energia, ele não era para ter deixado ninguém comprar a Coelce. Fomos ao grupo, tentamos, né, era melhor que ficasse na mão de um grupo cearense e que tinha capital para comprar a Coelce. Não deu certo. Depois eu fui ao doutor Ayrton oferecer a Companhia Estadual de Gás quando eu era vice-governador. Doutor Ayrton, seu negócio é gás. Compre a Cegás, desenvolva. Doutor Ayrton, naquele momento, ele olhou para mim: Maia, eu estou aqui lascado. Eu digo: por quê, doutor Ayrton? Só não quer que eu saia daqui com pena do senhor, né? Ele disse: não, Maia, quando eu digo eu estou lascado, porque eu não aguento mais esta relação de negócio com dependência de governo. Eu sou distribuidor de gás, é um dos maiores do Brasil. Perdeu o mercado, mas já foi muito maior. Eu dependo da caneta do ministro das Minas e Energia e da Petrobras. Maia, eu estou aqui há anos, uma das maiores universidades do Nordeste, tentando um curso de medicina. Eu tenho que ir a Brasília de vez em quando pedir favor para me montar um curso de medicina na Unifor. Já não aguento mais, esses burocratas de governo, né? Então, Maia, tu ainda quer me botar outro negócio para mim ficar dependendo de governo? Maia, pode-se embora daqui, que era o jeito dele, e volte aqui para tratar outras coisas, mas compra de Cegás nunca mais. Passou-se, o doutor Ayrton morreu, tinha uma grande relação com ele, gostava demais do doutor Ayrton, né? Que foi o grande, a gente tem que reconhecer, né? Porque o pai morreu muito precocemente. Foi a grande pessoa que liderou essa universidade. Essa universidade, hoje, se ela existe nessa dimensão, a gente tem que dever o seu Edson, né? Que enxergou deixar um legado. Qual o maior legado de J. Macedo? Acho que é difícil, né, de encontrar. Qual o maior legado de Ivo Dias Branco? Pelejei para o Ivo Dias Branco não montar uma universidade, não. Pelejei para ele montar um centro de estudos e formação de liderança para o Nordeste, aqui no Ceará. Uma fundação Dan Cabral dessa, um INSP desse de São Paulo. Eu dizia para ele: não quero nem, seu Ivens, que o senhor faça uma JFK, né, de Harvard aqui. Faça nem um INSEAD, faça um equivalente a um Dom Cabral e dê o nome do seu pai, que o senhor vai se eternizar muito mais. Mas ele, com todo o respeito que eu tinha por ele, né, trabalhei no conselho de administração da empresa dele, ele achou melhor fazer uma rotatória ali na Guanhabi, né? Que a gente não consegue nem chegar para ler como é o nome do pai dele, né? Porque para atravessar aquilo ali não é fácil, né? Apesar dele ter feito umas passarelas, né? Mas o seu Edson fez a Unifor. O maior legado do seu Edson é isso aqui. Isso é uma história, né? Ele nunca imaginou na vida dele, ao criar essa universidade, que ela chegasse onde está chegando, a essa dimensão que ela chegou, e nem da resposta que daria a ele, né, de acreditação e respeito do povo cearense. E eu tenho insistido com o grupo, né, que, na minha opinião, é o único grupo no estado do Ceará capaz de alavancar um projeto de hidrogênio para que ele não fique fora dessa festa. Porque o grupo tem potencial para agregar parceiros, e com todo o respeito, que eu quero muito bem a ele, pedir desculpas públicas, porque ele teve uns problemas com o estado do Ceará, e eu passei 4 anos tentando convencer o meu amigo Mário Arari para voltar a investir no Ceará, né?
Nós somos o terceiro hoje, porque brigaram com ele, ele foi para a Bahia, que é o primeiro produtor de energia, e para o Rio Grande do Norte, que é o segundo, e o Ceará ficou em terceiro, que era o primeiro. Retomamos isso, né? Abri novamente as portas, porque o Mário é hoje, né, o segundo maior grande produtor de energia do Brasil, né? E essa semana, nesse evento, a Casa dos Ventos do Mar Araripe foi capaz de reunir uma empresa francesa de óleo e gás, uma empresa francesa de energias renováveis e uma empresa americana de energias renováveis. Montou um negócio, uma sociedade, para produzir hidrogênio. Se o Mário pode, não estou minimizando o valor do Mário, será que o Grupo Edson Queiroz não pode montar com alguns parceiros um grande projeto de hidrogênio no Ceará e ocupar esse espaço, né? E para isso, ele tem uma universidade que ele ia dar uma visibilidade extraordinária, né? Uma empresa dessa que ele montasse para produzir hidrogênio, né? Bastante competitivo, e ele tem capacidade para isso, o grupo, né? Além de ser importante como negócio para o grupo, ele tem uma universidade dentro de casa. Ele ia formar esse material humano aqui, ele ia fazer pesquisas aqui, ele ia tornar essa universidade talvez um dos grandes centros de estudo de hidrogênio ou de energias renováveis, né? Eu tenho conversado, né? Já procurei alguns deles, né? Eu já mostrei isso ao Tasso, que eu acho que é quem teria uma clarividência para convencer, como, né, casado com herdeira, né? Outro dia eu conversei com o filho dele, que mora hoje em Michigan. Essa semana, final de semana, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Mas é o André. Você vai estar no final do ano no Ceará? Eu estou indo para aí, queria conversar contigo. Eu tenho conversado muito com ele, porque ele participa de um comitê, né, como herdeiro. Eu tenho dito, André, não é possível, eu já falei isso com teu pai, não é possível que você, que é da jovem guarda dos herdeiros do grupo, não enxergue isso, né? O Grupo Edson Queiroz não pode, na minha opinião, passar ao largo de um projeto como esse, né? Agora, né, não sei o motivo, né, que a geração que hoje toma conta, que é a continuidade da segunda geração, todas as três herdeiras são mulheres, né? Tem um filho de uma herdeira que é homem, que é o Igor, né? E tem os filhos do doutor Ayrton e do Edson filho, né? Mas eu ainda não consegui fazer o grupo enxergar. Eu acho que eles não acreditam nessa realidade que é o hidrogênio, né? Semana passada veio aqui o ex-presidente da EPE, né? Eu acho que é Luiz Barroso, né? Deu uma palestra, eu estava doente, eu peguei novamente a Covid e não pude ir, foi um evento da Trends. No dia desse evento lá da Casa dos Ventos, o Sérgio Benevides, que é um executivo do grupo aqui no Ceará, disse que um amigo, que é meu amigo de outras eras, que foi sócio da Apodi, né, que é o Adalto Gondim, fez um questionamento se existia realmente essa demanda e qual seria a velocidade da implantação de hidrogênio no mundo. O Luiz Barroso, que foi presidente da Empresa de Planejamento de Energia no Brasil, disse: você é da geração dos smartphones? Quando surgiu o primeiro smartphone, você acreditava nessa explosão tão rápida de smartphones no mundo? É real para você, Adalto, esse mundo da tecnologia digital através do celular? Isso aconteceu para você rápido? Aí ele ficou retraído, né? Não estava presente, pois o hidrogênio verde vai ter a mesma evolução do teu telefone celular. Isso está explodindo, não, isso vai explodir muito rapidamente, ao contrário do que você pensa.
E existe demanda para isso, né? Eu trabalho, tenho um papel de liderar o desenvolvimento econômico do Ceará até o dia 31 agora, né? Eu tenho um papel de estimular as empresas aqui, né? Ao contrário, cunhado desse aqui, que ele conhece melhor do que eu, né? Que é uma pessoa difícil e polêmica, né? Eu era secretário de infraestrutura e ele era presidente do SIC, o Centro Industrial, né? Meu amigo Sérgio, né? E o Sérgio, entre as qualidades que ele tem, realmente, eu acho que é uma inconformação natural no sentido contrário, né? Tudo o Sérgio reclama, tudo é ruim, nada acontece. Ele era presidente do SIC, não sei, né? Aí ele era presidente do SIC e começou a esculhambar lá no fórum do SIC que o Estado do Ceará só dava oportunidade aos de fora. Eu digo, Sérgio, teu pai não está em condição de te contradizer. Eu estou. Você está equivocado, errado e mentindo. Você quer levantar comigo, eu dou todo o apoio, você é o presidente do SIC, um trabalho para você ver a quantidade de oportunidades que nós temos no Ceará e que os empresários daqui não aproveitam. A quantidade de negócios que existe hoje aqui em evolução, olha, isso tem mais de 10 anos. Imagine hoje. O Ceará de hoje é muito diferente de 10, de 20 anos atrás, né? Ele ficou calado, nunca mais ele disse nada. Ele viu que tinha as oportunidades, mas ele, como presidente do Centro Industrial do Ceará, não conseguiu impulsionar os empresários. Eu faço isso todo dia. Mas eu não posso obrigar ninguém a investir nem tomar um risco. Esse negócio é de grande risco. O próprio Tasso, né, tentou, andou contratando consultor sobre isso, e ele chegou para mim, rapaz, mas isso é de um risco enorme. Eu digo, Tasso, essas indústrias, como a energia eólica, como petróleo, o negócio se forma de trás para frente. O primeiro grande desafio é encontrar um contrato de demanda, o PPA. Depois, tudo é mais fácil. Mas para ter o contrato de demanda, você tem que ter um projeto montado. Porque como é que você vai vender uma coisa futura se você não tem nenhum projeto? E a largada, por exemplo, né, de uma empresa que ele tentou avançar, só em projetos de engenharia, 100 milhões de dólares. Você falar para um empresário do Ceará que para começar o jogo ele tem que botar 100 milhões de dólares na mesa, ou se quiser 10%, né, botar 10 milhões de dólares na mesa, você sai de lá triste, né? Tem um grupo cearense que se estruturou, está participando, tem um cearense do Rio de Janeiro que montou um outro protocolo aqui conosco. Eu não estou deixando de dar oportunidade. Minhas apostas, isso é uma coisa de muita ficha, de necessidade de muita inversão de capital e de um projeto muito seguro para os bancos financiarem e de muita relação comercial para vender o produto antes, com entrega futura, né? Mas o grupo Edson Queiroz, se o Mário Araripe teve, tinha condição. E tem muito mais condição de ser mais bem sucedido num projeto desse, né? O grupo Edson Queiroz, por exemplo, né, deixou de montar um terminal, um hub de GLP no Ceará, foi para Pernambuco, lá para Passuá. Eu tenho muito respeito pelo grupo, não disse nada, fiquei calado. Aí eu dei um troco. À altura, trouxe a Supergás Brás para o lugar dele. Uma empresa hoje inglesa-holandesa, de origem holandesa, não dá nem para comparar os tamanhos, né? Uma das grandes do mercado, vai montar um terminal de GLP lá em Pecém. Quando eles viram isso, né, através do Tasso me ligaram. Isso é blefe. E tá bom. Aposta. Que vocês vão montar o de Pernambuco e ele não vai montar o daqui. Eu não apostaria. Se vocês acham que é blefe, eu não apostaria. O presidente já esteve aqui, teve com o governador. O projeto é firme. Mas a escolha é de vocês. Eu não sou nada do grupo. Nem conselheiro eu sou e nem sou apenas amigo.
E sou secretário de Estado que tem que guardar algumas distâncias, né? Porque a única coisa que eu não faço com o empresário, nesse trabalho que a gente realiza, é colocar ele no canto da parede para uma decisão. Eu ofereço condições, ele analisa e toma sua decisão. Eu não sou assessor de empresa, né? Eu tenho um certo nível de conhecimento. Vejo algumas bobagens, inclusive de empresários internacionais. A maior trade do mundo, que é japonesa, que é sócia da Segás aqui, veio conversar comigo, trazendo um arranjo, né, onde ela queria investir aqui no Ceará. Ela é sócia da Segás. Aí eu fui desmanchando as peças. Ó, isso aqui, amigo, que eu vou fazer por vocês, se eu fosse cobrar, vocês iam pagar bons milhares de dólares ao consultor. Não vou cobrar nada. O caminho não é esse aqui, o caminho daqui é esse. Terminou a conversa, ele disse, muito obrigado, vou redesenhar todo o objeto do negócio, vou levar o board no Brasil para depois levar ao board de toque e volto para conversar com você. Eu faço meu papel de liderar um convencimento, né? Não é fácil a gente convencer o empreendedor a botar negócio no estado da gente. A gente tem que criar meios e condições para isso. Primeira coisa que eu disse quando assumi a secretaria, o estado do Ceará, sobre o meu trabalho aqui, não vai montar uma empresa agrícola para produzir fruta no Ceará, não vai montar uma loja para vender algum produto comercial, não vai montar um escritório de engenharia, de advocacia e nem vai montar indústria. Nós vamos criar meios, condições para atrair empresas que queiram parcerizar conosco o nosso desenvolvimento. Essa é a lógica que eu trabalho. Estou tentando mostrar a grupos aqui que isso, né, é o que eu estou enxergando, né, que analogamente vai trazer para o Nordeste do Brasil o que trouxe para o Sudeste do Brasil com a indústria de petróleo. Vai se montar uma forte economia no Nordeste por conta dessas condições que eu acabei de mostrar a vocês. A maioria dos grupos, vocês viram, são grandes grupos internacionais. Mas a maior parte desses grupos internacionais, quem tem experiência em negócio, sabe que querem um parceiro local. Ainda mais um parceiro com um grupo Edson Queiroz, né? Um grupo internacional chegar aqui, né, e ter o grupo Edson Queiroz como um sócio é um negócio que eles não vão piscar muito os olhos para se juntar ao grupo Edson Queiroz, né? Eu gostaria muito que eles se convencessem disso, professor. Eu acho que eu vou passar a palavra para vocês, mas eu já de princípio queria que tem que ter um bocado de coisa, um kit que a professora Marina trouxe aqui do grupo, tem um bocado de surpresa aí dentro. Mas o nosso grupo de pesquisa e estudos avançados de estratégia, ele pertence ao nosso programa de pós-graduação em administração, que a professora Marina é a coordenadora, e que estão abertas as inscrições para até o dia 12 de dezembro, para mestrado e doutorado. Maia, então o nosso programa já foi formado em 1995, 1996. E à luz e semelhança do nosso, não montamos os mestrados e doutorados. Na época, as pessoas diziam assim, doutor Ayrton, vamos montar aqui cursos tecnológicos. E eu dizia, doutor Ayrton, vamos montar mestrados e doutorados. Eu coordenei o plano estratégico primeiro, segundo a Unifor, porque o seu pai montou a universidade e se o senhor não fizer isso, aqui vai virar uma faculdade de Fortaleza e não uma universidade de Fortaleza. E aí a gente colocou um núcleo de pesquisa em cada centro e um mestrado em cada centro, e aí hoje a Unifor é essa potência. Mas, Maia, eu queria também agradecer já aqui ao professor Sarto, as doutorandas aqui, a Joelise, que nos recebeu lá na CAGES muito bem. Eu tenho 3 orientandas lá da CAGES fazendo, e o presidente lá deu uma palestra sobre saneamento, apesar da sua chamada aqui, mas foi muito bacana lá. E nós vamos abrir, eu já conversei com a professora Marina, na próximo ano, uma série de palidores em 2 meses. Mas eu quis fechar o ano com você, Maia, porque você realmente é um jovem, um menino que realmente... Quanto tempo ele passou aqui falando? 2h30, né? Como é que está? Agora foi prestar contas a governadora e está cheio de... Assim, está cheio de hidrogênio, né?
Mas eu queria abrir aqui para a audiência aqui alguma questionamento. Eu sei que está ultra tarde. Pelo menos alguma coisa que alguém queira falar ou agradecer. Se alguém quiser ou até elogiar ou falar alguma coisa, fique à vontade. Tá aqui o microfone. Pronto. Até pode. Não, mas eu tinha um professor lá eu tinha um professor do Exército de metodologia que dizia assim: a instrução tem que ser tão bem planejada, tão bem executada, do Exército, né? Que a tropa ele é professor de metodologia, você nunca pode chegar ao final da instrução, que é da aula, né, da palestra, e dizer assim: alguma dúvida, alguma pergunta? Você nunca pode dizer, porque tem que ser perfeita a sua execução. Aí ele, quando terminava a instrução, diz assim: bem, quebrando a metodologia, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu fiquei muito na curiosidade, mas a gente conhece a planta fotovoltaica, eólica, né? Então você narrou e descreveu e tudo muito bem, e eu estava ansioso para ver a planta da eletrólise, né? Aí foi quando você falou que não tinha nenhuma foto ainda, então por isso é que ela não apareceu. Em Augsburg, na Dinamarca, tá? Uma planta pequena, até menor do que a que a gente está montando. Mas eu daria uma sugestão aqui a vocês da universidade e a professora Marina, né? Eu acho que, primeira coisa, tem duas coisas que eu recomendaria aqui a vocês, né? Esse hidrogênio, né, eu tenho muita convicção, vocês sentiram pela apresentação, e para mim é uma grande realidade. A partir de janeiro, né, ela deve ser inaugurada a partir de janeiro, por questão de datas de vinda dos empresários portugueses, né, agora nesse final de ano, né, porque ela só vai estar pronta de hoje a 10 dias, hoje é 7, né, dia 17. Aí vem o Natal, Ano Novo, eles cancelaram que a gente ia inaugurar essa planta no dia 15 de dezembro, mas houve um ligeiro atraso na chegada dos eletrolisadores. A partir de janeiro, né, essa planta vai estar pronta e operando. Ela já opera esse mês. Eu acho que uma coisa aqui que vocês estão aqui dentro, precisam criar um núcleo, né, e a Unifor tem essa estrutura, para se envolver mais com a questão do hidrogênio, né, incentivar pesquisas aqui dentro. Né? É muito importante, porque senão vocês perdem um bonde. A Universidade Federal está muito mergulhada nisso, né? A Universidade Estadual também, o IFCE também, né? Quanto a nós, para introduzir vocês, as portas estão abertas. Mas eu começaria a pensar sério, independente do grupo, um núcleo aqui, isso é uma recomendação. A partir de janeiro, né, o Sérgio, ou qualquer um de vocês, a professora Marina, eu posso facilitar o acesso de vocês para ir conhecer pessoalmente a primeira planta de hidrogênio da América Latina, produzindo, que é aqui em Pecém, lá no mesmo terreno, então, as 3 termoelétricas do grupo EDP e da Eneva, né, que recentemente comprou uma termoelétrica H e da Coelce, né, que era da Coelce, passou para a Ena, né? Então, eu tenho uma fotografia aqui, posso lhe mostrar de uma planta de eletrolisador que eu fotografei nessa visita, né? Eu não fui, foi um grupo daqui visitar da Espanha, que é do grupo Neoenergia, e a da Alemanha, que fica numa cidade próxima à Colônia, que é do grupo Linde e White Martins, né? Também está pronta, tá? Mas eu recomendaria a vocês, esse mês de dezembro é um mês meio ingrato, né? E ver fotografia, eu posso mandar para o seu WhatsApp algumas fotos que eu visitei, né? Nessa viagem que o Banco Mundial patrocinou para 17 países do mundo, e o Ceará era o único atrevido, fora a equipe da ANEL, o presidente estava lá, o pessoal da EPE, do governo brasileiro. O Ceará era o único estado convidado nessa missão, que ele quase 10 dias entre Roterdã, na Holanda,
Hamburgo, na Alemanha, e algumas cidades da Dinamarca, né? Então, e eu vou antecipar aqui para vocês, né? Eu estou com o olho bem grande. Foi só um dia, mas a gente teve um dia bastante rico lá, numa estrutura universitária, que é um dos maiores centros hoje da Europa de energias renováveis e de água. Fica na cidade de Delft, que fica a 12 quilômetros de Roterdã. Eu posso depois passar até o contato lá do reitor que nos recebeu, né? Porque eu acho que a Unifod já devia começar a prospectar parcerias para montar um centro aqui, né? Porque é um centro que não vai atender só o Ceará, vai atender o Nordeste todo, vai atender muito provavelmente o próprio Rio de Janeiro. E acho que nesse projeto, desse Centro de Inovação de Pecém, se dependesse de mim, universidade, vocês sabem como é as manhas do relacionamento, né? Professor universitário, né, e doutor, você sabe que não é fácil, né? E eles são muito absorventes, né? Se puder, eles absorvem tudo, mas não entregam muita coisa não, né? Porque o ideal é que as grandes universidades montassem uma governança em torno desse centro e transformar esse centro, porque monta um centro aqui, monta um centro acolá, vamos concentrar e fazer um grande centro de desenvolvimento que seja referência para o mundo inteiro aqui no Ceará. E isso, a Unifod, na minha opinião, tem que se inserir, né? Conversar aí com a UFC, de professor para professor é mais fácil eles se entenderem, né? Do executivo como eu, com professor, às vezes eu perco logo a cabeça, porque eu não tenho muita paciência, né? Agora, para contratar a Universidade Federal, né, nesse projeto da montagem da estrutura do roadmap, eu sou uma pessoa que, se eu tive algum sucesso, eu não devo só à universidade como profissional a minha formação. Eu devo demais à universidade, fui um pioneiro em governo, a mandar as consultorias de projeto sair de perto de mim e passei a trabalhar com as universidades, ainda quando secretário de infraestrutura. Por isso que eles me prestigiam muito. Vocês têm uma coisa, né, muito importante, vocês têm uma moeda chamada conhecimento, que todo mundo tem que beber nisso, né? E a tendência não é só o Maia acreditar nisso, né? Todo bom executivo tinha uma boa parceria com a universidade. Agora, a universidade tem que aprender a se relacionar, porque o mercado, para injetar dinheiro dentro de universidades, precisa de entrega. Isso não é convênios que tem que celebrar para aumentar o salário de professor, Marina, que é a lógica que a gente conhece na maioria das universidades. A minha relação é bastante antiga, mas a minha relação é em cima de contratos, que tem preço, que tem produtos a entregar, que tem prazos, tá certo? Aí o Cândido, né, chegou com... Ele tinha raiva do Centro de Tecnologia, né, porque o Centro de Tecnologia não votou nele para ser reitor. E ele tem escorado o Centro de Tecnologia, feito até sem razão, né, para ser um reitor, ter atitudes tão pequenas com o Centro de Tecnologia da Universidade Federal. Aí ele queria desfazer toda a lógica de N trabalhos, já aprovado pelo Tribunal de Contas, que o Sarto conhece muito bem, né? Queria me ensinar a fazer uma parceria com a universidade dentro da velha lógica do convênio, que não quantificava nada, que não entregava produto nenhum. Eu digo, Cândido, ou é do meu jeito, quem vai pagar sou eu que eu digo o Estado. Quer o dinheiro do Estado para desenvolver o trabalho? Não é dessa forma. Bora copiar o que a gente já tradicionalmente já fez, que deu resultado, que juridicamente é hoje uma contratação perfeita, já julgada pelos tribunais de contas. E vamos fazer o trabalho assim. Ele atrasou 6 meses no trabalho, até ele aceitar. Diz, Cândido, entende, quem vai contratar e pagar somos nós, Estado. A FIEC vai pagar 1/3, eu vou pagar 2/3. E tu que prometeu entrar em 3 partes iguais, não botou até agora 1 centavo dentro desse trabalho.
né? Com conversa que a GIZ, que ele ia conseguir e ia pagar por ele. Né? Tem que mudar a lógica. Né? Montar um centro desse de inovação, né? Precisa ser muito competente para ele sobreexistir para o futuro, para ele ser uma referência. Fragmentar isso, ou dar poder apenas a uma universidade do Estado, eu não vejo como um bom caminho. Uma boa governança, um bom acordo de acionista, como a gente tem em empresas, num centro desse, né, entre vocês, podia dar ao Ceará um grande centro de pesquisa de hidrogênio e energias renováveis. Eu falei desse centro, que eu tive um dia de aula lá, eu aprendi a montar toda a estrutura de um projeto eólico, né, com os brinquedinhos, parecia o Lego, a gente montando, né, as peças, né, os caminhãozinhos para transportar. Nessa universidade lá em Delphi, né, que é um dos grandes centros da Europa hoje de tecnologia, de energia e de água. A CAGES aí devia começar a conhecer isso. Né? Porque é importante ter um parceiro para estruturar o desenvolvimento disso de referência. Né, pelas trocas de conhecimento que hoje o mundo global permite. Né? Eu olharia isso. Né? A outra coisa, eu já vim dar muitas palestras aqui, né, sobretudo de gestão. Né? Eu já mostrei isso ao Edson, né? Cheguei a montar um business quando secretário de Planejamento e Gestão. É um sonho meu. Esse Estado, né, e o Brasil hoje, né, ele paga por uma consequência muito grave da Revolução, que foi a desestruturação do sistema de educação e ensino no Brasil. Nós estamos vivendo o momento mais pobre, depois da Revolução, de lideranças. Hoje, vai olhar as lideranças que estão na área empresarial do Ceará, quem são? Vai olhar as lideranças que estão na política do Ceará, quem são? Depois de 30 anos, depois de ter governando o Ceará e formulando uma mudança no Ceará de um homem como o Begui, de um implementador desses projetos como o Tasso, né? A gente olhar aí para o nível de qualificação dos últimos governadores do Ceará, nós estamos em queda. É só avaliar o perfil depois das mudanças, quem foi o primeiro governador depois das mudanças, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, quem foi o quarto, quem foi o último aí, que, salvo engano, é o nono, que foi o Camilo, depois a Isolda. O Ceará precisa formar novas lideranças. Eu tenho dito isso à governadora. Né? O grande desafio da gestão pública no Ceará hoje seria preparar o Ceará para o futuro, formando novas lideranças. Liderança, não é pessoas graduadas apenas em engenharia, ou em gestão de administração, ou advogados. Nós estamos precisando de bons advogados líderes, bons engenheiros líderes, porque quem muda e quem transforma é o líder. Tá? Nós não temos no Nordeste do Brasil e no Norte, nem no Centro-Oeste do Brasil, uma escola de referência de formação de liderança. Não temos. Minas Gerais teve uma recuperação muito boa aí com esse atual governador, que tem duas grandes escolas que não são referências comparado com o INSEAD, com o Wharton, né, ou com a LBS em Londres, né? Mas são boas universidades para o nível médio brasileiro. Né? Surgiu agora que na área de desenvolvimento econômico o professor Pastore me disse que é a melhor universidade do Brasil, melhor do que a própria USP, né? Que é o INSEAD. O INSEAD não, o INSPER. Né? Eu fiz essa pergunta, eu estava no conselho do Ivo Dias Branco, ele era membro do conselho, o professor Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central, é um grande economista brasileiro, e ele me respondeu: Maia, procura o INSPER. O presidente do INSPER é um grande amigo, chama-se Marcos Lisboa, trouxe ele quando entrei no governo do Camilo, botei o pessoal todo do secretariado num hotel aqui nesse Aquiraz Resort, trancado 2 dias,
e trouxe algumas figuras que poderiam dar uma sacudida na gestão do Camilo. Uma delas foi o professor Marcos Lisboa, que é o reitor do ISPER, né? Trouxe a Patrícia Ellen, que era um quadro de estratégia e negócios muito qualificada da McKinsey, que terminou secretária de Desenvolvimento Econômico aí desse último governo do Dória em São Paulo, saiu já, né? Então, acho que a gente está precisando disso, né? Eu disse isso no curso de pós-graduação aqui da área de gestão, quando vim aqui convidado para dar uma palestra, e tenho falado com o Edson Filho, rapaz, vá lá em Harvard, só para ver o modelo, Edson Neto, monta na Unifor uma escola de liderança e negócio. Nós não temos isso. Para formar líderes para a área pública e para a área privada. Chamei o senhor Beto Studart, então presidente da FIEC, montei um business disso, contratei a montagem de um business de só Edson. Vamos fazer essa escola? A base é a Unifor. O Estado entra com 1/3. O Beto Studart aqui com a Federação das Indústrias entra com outro 1/3. E você, Edson, fica responsável pelo outro 1/3. Vamos montar um projeto, uma governança, e vamos montar essa escola do Ceará para o Nordeste, não é só para o Ceará. Estou esperando a resposta há 3 anos. Né? Eu vou tentar trabalhar isso novamente. Agora, não vejo aqui empreendedores com essa capacidade de enxergar a necessidade que o Ceará tem hoje de formar novos líderes. Não vai existir transformação, né, dependendo de pouquíssimas pessoas que a gente sabe que tem liderança e que ainda hoje tem contribuído com o Estado. Eu mesmo agora estou sofrendo uma pressão enorme. Você tem que ficar, não é possível você sair, descontinuar o projeto. Eu digo, meu amigo, não tem quem faça do dia 31 em diante eu trabalhar mais para serviço público. Deu na lata já, né? Porque não pode ficar dependendo de qualquer necessidade, chama o Maia. Né? Eu preciso repensar a minha vida profissional. Né? Depois da Covid, que eu fiquei vários dias trancado numa UTI, quando você sai dali, você vem com outra realidade. Chega, eu trabalhei muito a minha vida inteira. Agora eu quero diminuir meu tempo de trabalho. E o Estado é muito intenso. Né? Você não tem hora. Ao contrário do que a sociedade pensa, você não tem hora. 24 horas por dia é pouco. Porque antes era 12, 14, agora com essa porcaria de celular, você acorda 3 horas da manhã para ir no banheiro, tem lá N mensagens. Né? Eu fiquei aqui essas 2 horas e meia, um pouco mais estou ficando aqui, tá certo? Tem mais de 80 mensagens aqui a me responder. Porque isso é invasão na privacidade. Ele não respeita o horário de almoço, não respeita a noite de sono. Né? Porque quando alguém quer falar com um profissional para satisfazer suas necessidades, ele não sabe respeitar isso. Ou eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, durmo cedo. Chegando em casa agora, eu janto e vou dormir. Hoje, quando eu me levantei, 5 horas da manhã, era um amigo. Às 5 horas da manhã, o telefone tocou. Era o doutor Cabeto, que é um grande amigo. Voltando de uma viagem, ele foi para o aeroporto e terminou não dando certo. Ligou para conversar comigo. 5 horas da manhã. Meia hora depois, eu termino o telefonema. Antes de 6 horas, liga o Célio Fernando Melo, que é o secretário de Assuntos Estratégicos lá da Casa Civil. Você não tem sossego. Você não tem sossego. Né? Ninguém. Pelo contrário. Né? Então, eu não posso nem reclamar do período mais difícil da primeira Covid, porque quando eu saí, que eu fiquei sem acesso a celular, a quantidade de mensagens que tinha, que eu tive que agradecer, realmente eu nem sabia que tinha tantas pessoas preocupadas comigo. Mas eu acho que o Ceará precisa de novos líderes. Essa escola aqui devia entrar nisso. Por quê? Por causa da agilidade que ela tem de montar uma estrutura dessa. A estrutura está montada. Montar um perfil pedagógico, um projeto desse, não é difícil.
Eu gostaria muito de ver uma escola dessa. Eu gostaria até de contribuir, mesmo voluntariamente, num conselho de administração de uma escola dessa. Está entendendo? Dar aula não é minha vocação, Marina, mas eu acho que vocês deviam pensar essas duas coisas aqui dentro da escola. Viu? Eu queria também dizer que aqui o Naidas, que trabalha na vice-reitoria de... Já? Na vice-reitoria de pesquisa, lá com o professor Milton. Com certeza a gente vai, né, Marina? Nós vamos pensar tudo isso, essas grandes ideias que o Maia deu. Dia 15, né? Vamos lançar mais 75 startups que nós montamos aqui no estado nos últimos 2 anos. 120 já construídas, montadas, com apoio das universidades, tudo no interior do Ceará. Vamos fazer o segundo pitch de lançamento dessas startups. Hein? Muito bom. Fico feliz. Queria... Emanuel, tira uma foto nossa aqui para mandar para o nosso grupo de engenharia. Pô, pois não. Eu estou disponível aqui para criar o elo, né, entre aqui vocês da Unifor, para poder agendar lá com o pessoal da usina lá, tá? Nosso grupo de engenheiros. Gente, muito obrigado. Maia, um Feliz Natal para você. Uma foto maravilhosa aí nessa usina que vai ser implantada. E obrigado em nome de todos os cearenses por tudo que você fez e fará. Viu? O cara tem uma disposição assim fora de série, né? Muito obrigado.